Dando sequência à série de vídeos contando a história de vida de grandes personagens dessa nossa história, hoje eu vou falar nada mais nada menos sobre o maior propagador do cristianismo de todos os tempos. E que fez isso no momento mais crucial da história cristã, ou seja, logo no início, quando a perseguição sobre os cristãos era extremamente pesada. Eu vou falar sobre o apóstolo Paulo, ou São Paulo, se preferir, já que seus esforços em cristianizar o mundo o tornaram um santo da igreja, um título conferido àqueles que desempenharam um papel digno de muito reconhecimento e que servem de exemplo para nós, os demais cristãos. E quando se fala de apóstolo Paulo, eu nem preciso mensurar aqui, a importância dele na construção da doutrina cristã. Para você ter uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são de autoria de Paulo, praticamente metade. Então, assim, aí você já começa a ter noção da grandeza do apóstolo. Então, qualquer tentativa minha aqui de exaltar a importância de Paulo ainda é muito pouco para o que de fato ele representa. Pois bem, mensurar a grandeza de Paulo é praticamente impossível, mas contar a história de vida dele, resumidamente, não. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O que será que ele fez durante a sua vida? É isso que nós vamos descobrir. Paulo de Tarso, originalmente chamado de Saulo por sua origem judaica, nasceu provavelmente no ano 5 depois de Cristo, na cidade de Tarso, na Cilícia, onde hoje fica a Turquia. Paulo era filho de judeus, porém seus pais gozavam dos benefícios da cidadania romana. O Império Romano, é importante lembrar, dominava grande parte da Europa, do norte da África e do Oriente Médio no primeiro século, e ser cidadão romano era uma grande vantagem em detrimento dos que não eram, e por ser filho de cidadãos romanos, Paulo também adquiriu os mesmos privilégios. Não só isso, o próprio nome Paulo tem uma origem romana. Mas pouco se sabe sobre a infância de Paulo. Mas fato é que ele saiu ainda cedo de Tarso, sua cidade natal, ainda muito novo. Saiu para ser educado em Jerusalém por Gamaliel, que foi um grande educador fariseu e doutor da lei, que era muito famoso na sua época, por sinal. E seguindo a tradição da família, Paulo também se tornou um adepto da seita farisaica. Infelizmente, em sua juventude, Paulo não era o que nós podemos chamar de um fã do cristianismo. Tanto é que após ele assistir o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, Paulo tomou gosto pela coisa e se tornou um ativo perseguidor da Igreja de Cristo. Em sua empreitada contra os cristãos, Paulo, que na realidade era mais conhecido como Saulo, ele tinha dois nomes, um hebreu e um romano, ele ficou muito famoso por liderar campanhas de perseguição contra cristãos. Qualquer um que Paulo encontrasse e que fosse identificado como seguidor de Cristo era imediatamente levado prisioneiro até Jerusalém. E esse era o objetivo maior de Paulo, destruir o cristianismo primitivo. Algo que lhe conferia uma posição privilegiada frente ao sumo sacerdote e frente aos judeus que apoiavam esse combate. Mas como nós sabemos, isso não iria ficar assim por muito tempo, Paulo havia de mudar. E num certo dia, quando Paulo se encaminhava à cidade de Damasco para buscar mais cristãos e jogá-los na prisão, ele estava prestes a vivenciar uma brusca conversão ao cristianismo, passando agora da condição de perseguidor a perseguido. Isso mesmo, Paulo, que até então reconhecia Jesus como um impostor e que estava convicto que sua sina era perseguir e eliminar cristãos, e que essa supostamente era a vontade de Deus, agora ele se tornou um homem diferente, não só seguidor, como propagador do cristianismo. Mas como se deu essa transformação? Da seguinte forma, no meio do trajeto até Damasco, eis que Paulo viu surgir uma luz muito forte que logo o cegou, e ouviu uma voz que lhe questionava o motivo de sua perseguição. Essa era a voz do Senhor Jesus, transformando um inimigo declarado do cristianismo em um de seus apóstolos. Deste momento em diante, Paulo foi batizado e começa a sua missão de pregação sobre o Evangelho de Cristo. Em sua volta a Jerusalém, logo ele foi recebido com muita desconfiança pelos cristãos que ali moravam. Já que Paulo aterrorizava a vida dos seguidores de Cristo, uma conversão tão rápida assim parecia bom demais para ser verdade,
Só que Barnabé, um cristão que acompanhava Paulo durante seu início na vida cristã, convenceu os discípulos de Jerusalém sobre a mudança de Paulo e o apresentou à igreja. Porém, a sua estadia em Jerusalém não seria tão longa. Como eu disse, o perseguidor passou a ser perseguido, e os judeus da região estavam loucos para assassinar Paulo. Então, tendo que se mudar, Paulo volta para sua cidade de origem, Tarso. Mas pouco tempo depois, Barnabé solicitou que Paulo fosse a Antioquia para auxiliá-lo em uma missão evangelística entre os gentios. E o período em que Paulo lá ficou em Antioquia, cerca de 1 ano mais ou menos, foi muito importante para que ele encontrasse verdadeiramente sua missão no meio cristão. E ele estava certo que seu dever era a conversão de gentios ao cristianismo. E a partir daí, o Espírito Santo orienta a igreja e Paulo recebe o chamado para iniciar suas viagens missionárias, algo muito marcante para a construção do apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. Ao todo, foram 3 grandes viagens evangelísticas de Paulo que ocorreram dentro de um período de 10 anos. Em síntese, Paulo se concentrou em pregar em 4 grandes províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Acaia e na Ásia. Esses lugares receberam mais ênfase nas viagens missionárias de Paulo. E é aí que Paulo estabeleceu grandes comunidades cristãs que eram muito organizadas e muito dedicadas à difusão do cristianismo. E a estratégia de Paulo com essas viagens era basicamente a seguinte: primeiramente, ele se dedicava majoritariamente aos grandes centros urbanos, e o propósito era claro, pregando em regiões mais densamente povoadas. A pregação alcançaria um número elevado de pessoas num tempo menor e, por consequência, com o tempo, os convertidos destes grandes centros espalhariam também a mensagem em cidades vizinhas, cidades menores. Paulo também tinha em mente que a melhor forma era trabalhar as boas novas também dentro das sinagogas, a fim de trazer judeus também para a fé cristã. Com isto, Paulo discutia a validade da antiga lei após a vinda do Messias e como as profecias apontavam para Jesus como sendo o Messias prometido, a fim de convencer tanto judeus como gentios prosélitos de que Jesus Cristo era realmente o Messias. Ao formar uma nova comunidade de cristãos, Paulo mantinha contato com eles, sempre retornando para visitá-los, mas quando ele não podia, Paulo enviava suas tão reconhecidas e prestigiadas epístolas com o propósito de orientá-los e sempre reavivar a pregação do evangelho nessas comunidades. Como eu já disse no comecinho desse vídeo, no total, 13 cartas fazem parte do cânon do Novo Testamento e que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Basicamente, as epístolas paulinas, como são chamadas, se resumem a documentos destinados a algumas comunidades cristãs específicas que forneciam grandes ensinamentos desde sobre a pessoa de Jesus Cristo, a doutrina da salvação, até sobre como um cristão deve agir em determinados momentos, e a vida cristã no geral. Podemos dizer que as cartas de Paulo são os textos fundamentais para a formação de toda a teologia cristã que conhecemos. Voltando às viagens missionárias de Paulo, através e graças a essas viagens, o evangelho pôde se espalhar consideravelmente. Dizem que ao fim da era apostólica, ainda no primeiro século, já existiam centenas de milhares de pessoas que professavam da fé cristã. Um resultado fantástico que demonstra que Paulo não era somente um bom escritor e um grande mestre. Mais do que isso, ele tinha disposição de sair pelo mundo levando a mensagem de Cristo. Ele adentrava nas comunidades mais perigosas para cristãos, ia lá e pregava pela graça de Deus. E por causa desta coragem de Paulo, o cristianismo não só não foi destruído logo no início, como ainda cresceu abundantemente e se transformou na religião mais consistente e com mais seguidores no mundo em pouquíssimo tempo. Ao longo das 3 viagens de Paulo, logo em sua terceira e última viagem, a caminho de Jerusalém, mesmo sabendo do perigo que seria para sua vida retornar à cidade onde os judeus o esperavam para o matar, Paulo decidiu rever seus irmãos de fé mesmo assim. Mas, para evitar o conflito entre cristãos e judeus com a volta de Paulo, os romanos, antecipadamente, resolveram prender Paulo para impedir que ele fosse linchado pelos judeus. Depois de algum tempo preso, Paulo, por ter a cidadania romana e sabendo que receberia um julgamento desfavorável,
apelou para que fosse levado a Roma para ser julgado exclusivamente diante de César. Esse era um dos benefícios da cidadania romana. Porém, o navio de Paulo naufragou no meio do trajeto, mas felizmente Deus livrou Paulo da morte já nesse momento. Agora, chegando em Roma, na capital do Império, Paulo passou 2 anos em prisão domiciliar, mas foi concedida a liberdade de, nesse período, ele poder pregar abertamente na cidade mais importante do planeta à época. Até que chega o ano de 67 d.C., e mesmo a Bíblia não descrevendo como se deu os eventos da vida de Paulo a partir de sua prisão em Roma, diz a tradição da igreja que Paulo acabou por ser executado pelos romanos, decapitado, um fim muito cruel, mas que era muito comum para os cristãos daquela época. Quem se aventurava pregando o evangelho encontrava muitas, mas muitas dificuldades por causa da perseguição intrínseca da época. Grande parte dos evangelizadores foram cruelmente assassinados nos primeiros séculos depois de Cristo. E essa foi a história de vida de São Paulo, um homem que foi completamente transformado através da pessoa de Cristo, que a princípio acreditou estar fazendo certo ao perseguir cristãos, mas que passou a ser perseguido após descobrir que era justamente em Jesus que habitava toda a verdade e a vida. E como homem obediente que foi, Paulo ouviu o chamado de Deus, se subordinou a Cristo e logo se sentiu na obrigação de levar essa mensagem onde quer que fosse. E esse é o exemplo de Paulo para as nossas vidas. Ele deixou um enorme legado que na realidade são os fundamentos da fé cristã. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.